escrevi algumas linhas sobre cada um desses itens à luz da realidade atual. É de assustar. Analisando a igreja moderna, o meio evangélico, tudo que vemos hoje, nos assustamos quando olhamos para esses 5 itens. Porque o que acontece hoje? O mesmo que acontecia na época da Reforma. Na época da Reforma, voltando essa frase, a Escritura sim, não havia dúvida disso. A Escritura sim, aceitamos a Escritura, mas sola Escritura? Sola Escritura? Não. A Escritura sim, cremos na Bíblia, aceitamos a Bíblia, respeitamos a Bíblia, mas sola Escritura? Não. Os teólogos católicos daqueles dias diziam exatamente isso. A Escritura sim, sola Escritura? Não. O que os evangélicos dizem hoje? A Escritura? Sim. Sola Escritura? Não. Nós estamos hoje mais perto, mais próximos do papismo e do romanismo combatido pelos reformadores do que próximos dos reformadores. Escrevi algumas linhas sobre isso. Naqueles dias havia a voz viva do magistério, os pareceres dos teólogos católicos. O magistério romanista que podia estabelecer novos artigos de fé. O romanismo podia produzir novas doutrinas, sem problema nenhum. O Papa dizia, acabou. Ele criava doutrinas novas. E isso até hoje. Ele inventa o que ele quer e aquilo vira doutrina. Não é só a Escritura. Havia a voz do magistério. Não havia pregação, mas sim ênfase em cerimônias. Até pouco tempo atrás, aqui no Brasil, se você fosse numa missa, você não ouvia um sermão. E se houvesse sermão, era em latim. Alguém aqui fala latim? Quem ia entender um sermão ou alguma prática litúrgica em latim? Ninguém entendia nada. Então não havia ênfase na pregação, no ensino da palavra de Deus. O sola Escritura não tinha relevância. Hoje, isso naqueles dias, hoje, há os profetas e apóstolos novos com suas revelações. Não é mais sola Escritura. Nós temos apóstolos e profetas hoje em dia, com revelações novas. Há também o valor dado ao sentimento das pessoas. Não é mais só a Escritura, é o que eu sinto. Eu sinto que isso é verdade. Eu sinto dentro de mim que é bom. Que relevância tem o seu sentimento? Meu Deus, não vale nada o seu sentimento. Em termos de produção de doutrina e de verdade. Seu sentimento não vale nada. Mas essa ênfase no sentimento das pessoas, a voz interior, as experiências das pessoas falam mais alto do que as Escrituras. A lógica humana, a razão. A ênfase na pregação bíblica desapareceu para dar lugar a cânticos, testemunhos e pregações sem conteúdo nenhum. Não há mais sola Escritura. Na época da Reforma Protestante, os teólogos católicos ficaram horrorizados com uma mudança que aconteceu dentro do mobiliário das igrejas. Do mobiliário. Ficaram horrorizados. Por quê? Porque nos templos católicos, e isso acontece até hoje, o centro ali da igreja, no meio da igreja lá na frente, não há um púlpito, há um altar. Por quê? Porque havia, e ainda há, um altar no centro lá na frente. Por quê? Porque a ênfase do culto era na Eucaristia, não na pregação. O que os pregadores fizeram? Eles tiraram o altar, não existe mais altar, e colocaram um púlpito bem no centro da igreja. O que significava? O centro do nosso culto é sola Escritura. Aqui é a pregação que é central nos nossos cultos. Hoje em dia, se você vai numa igreja, o que você vê no centro é a bateria. Está no centro. O que significa? Que a pregação é secundária. O que está no centro não é a pregação. É o louvor, e o louvor geralmente é agitadinho. E com hinos que não significam nada. Então nós abandonamos, a igreja evangélica abandonou o sola Escritura. Valoriza sentimentos,
sensações, experiências, revelações falsas. Qualquer um tem uma ideia na cabeça e fala, Deus me revelou. Tudo que dá na telha, Deus me revelou. Se eu sonho qualquer bobagem, Deus me revelou. Eu transformo tudo em revelação. Se eu estou divagando e vem ideias malucas na minha cabeça, Deus me revelou. Tudo é revelação. E as pessoas creem nessas bobagens todas, em toda essa lixarada que vemos por aí hoje em dia. E a escritura mesmo, o estudo sério da palavra, é jogado na lata do lixo. Você vai numa igreja, você não ouve pregação. Não tem pregação. O que existe lá? Apenas ideias que a pessoa joga ali, conceitos vagos que surgem na sua cabeça, testemunhos ali que ela conta, histórias vazias que ela conta, e ninguém é alimentado com a pregação da palavra de Deus. A sola escritura foi deixada de lado.